Olá, amigos queridos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, né? Que contém ali a explicação dos ensinamentos morais do Cristo. E nós estamos no início do Evangelho. Hoje iniciaremos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, vamos à leitura, vamos aprender mais um pouquinho para que possamos colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar, o que Allan Kardec veio decodificar, deixar mais fácil para que possamos entender, né? E o Espiritismo está ali nos auxiliando nisso tudo, deixando os ensinamentos de uma forma em que todos possam entender. Não só como era antigamente, só aqueles que tinham estudo, só os doutores da lei é que tinham acesso aos ensinamentos de Deus Pai. Com Jesus, graças a Deus, ele veio mostrar que o ensino das leis de Deus estão aí para todos. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Isso, meus amigos, nós aprendemos quando começamos a estudar, né, o Espiritismo, pelo menos no meu caso, porque antes eu não tinha noção de alma encarnada, espírito desencarnado, era estar vivo, fulano está vivo, fulano morreu. E achava que era assim, e pronto, né? Então nós já estamos começando, ó. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar e, lembrando-se do seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aí a gente consegue, né, entender um pouquinho melhor o que aprendemos no Espiritismo, que Jesus veio ali nos ensinar. E se formos lembrar, Sócrates e Platão, eles nasceram ali, né? O Sócrates principalmente há quase 500 anos antes de Cristo. E naquela época, esses ensinamentos eram para preparar o povo para a chegada de Jesus, para que não fosse algo de tão difícil aceitação. Então ele já vinha fazendo essa colocação. Aí ele nos diz que antes, né, do homem ser essa alma encarnada, já existia junto aos modelos primordiais. E o que são esses modelos? Aí nós temos aqui, ó, no estado de espírito, antes de sermos um espírito encarnado, como dizemos, né? Nós já existíamos no estado de espírito, onde tudo está no começo, como as mônadas, né? As mônadas de André Luiz, lá na Evolução em Dois Mundos. O mais simples organismo da vida, nas mãos de Deus, onde tudo gera. Essa notinha de modelos primordiais está aqui no rodapé da página que fala sobre esse assunto. E aí ele nos coloca que ele, ao reencarnar, se separou, né, do bem, do belo, e a alma fica ali um pouquinho meio que atormentado e tem aquele desejo de voltar a ele.
porque ao reencarnar, inconscientemente, nós não temos a lembrança de onde estávamos, mas nós acabamos sentindo saudade daquele lugar onde vivíamos antes de encarnar. E fica aquela saudade, sabe quando agora a gente estuda espiritismo, no meu caso, eu estudo espiritismo e tenho mais consciência. Mas na minha época ali de criança, de começo da adolescência, eu ficava olhando para o céu e pensando, Deus, Pai, meu Deus, o que será que há além? Nossa, que bom fosse se eu pudesse chegar lá. Sabe essas inquietações? Uma saudade, não sei de quê, embora muito feliz de estar com pai, mãe, irmãos. É disso que ele vem nos falar nesse pedacinho. Não podemos exprimir mais claramente a diferença e a independência dos dois princípios: o inteligente, que é a alma, e o material, que é o corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual deseja voltar, da sobrevivência ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e de sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perpetua e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla a sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável, e a este estado de alma é o que chama-se sabedoria. Então, olhe que colocações lindas e tão parecidas, né, com a que vemos hoje em dia no Espiritismo. Fala assim que quando estamos ligados, né, ligados, presos ao que é material, ao sofrimento. E quando se liberta disso, passa a ter um maior conhecimento do que realmente importa. Não é o que aprendemos no Espiritismo? Antes de eu ter noção do que era o Espiritismo e dos ensinamentos, das bases ali que Jesus traz, era meio assim, tudo que meio vago. E aí a gente vai aprendendo o que realmente importa. E isso é o que diz no trechinho. Dá-se o nome de sabedoria. E aí, quando eu releio este trecho, eu fico me perguntando, meu pai, será que eu estou mesmo caminhando rumo à sabedoria? Será? Ou será que eu ainda estou muito empacada ali no materialismo, muito ali presa ainda a tudo que o mundo material nos traz? Óbvio que sabemos, também consta no Evangelho, que temos sim que nos preocupar com as coisas materiais para o avanço do progresso, para a nossa existência enquanto pessoa encarnada. Mas é muito importante que estejamos sempre buscando, né? Essa sabedoria que ele nos diz aqui. Vamos continuar. Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual.
O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. Eis o que ensina também o Espiritismo, que está lá no capítulo 2, versículo 5, que veremos logo adiante. Enquanto tivermos nosso corpo e alma estiver ali mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, que é o quê? A verdade. Então, nós vemos, né, que ele nos coloca que ao reencarnar, a vida no corpo físico acaba sendo algo ali, por vezes, não tão fácil, dependendo do que carregamos e temos que ali estar dando conta, né? E aí, tudo que é material acaba fascinando, e é fácil de se deixar fascinar, porque agrada ao ego, lembram? Daquilo que é tão fácil nos fazer cair? E para que não nos deixemos ficar ali tão aprisionados ao material, nós temos que nos conhecer, buscar essa mudança interna. E aí nós vamos sim conhecendo a verdade. Verdade que quando passamos a ter noção do que é, de como é e como consegui-la, né, fazendo a nossa melhora, nos traz o que ele disse anteriormente, a sabedoria. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, nos enche de desejos, vontades, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio em algum momento. Mas, se não for possível conhecer com pureza coisa alguma, enquanto a alma estiver unida ao corpo, conclui-se de duas coisas uma: ou que nunca se conhecerá a verdade, ou que só a conheceremos após a morte. Livres da loucura do corpo, conversaremos então, é de se esperar com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Aí aqui pede para consultar o céu e o inferno na primeira parte, no capítulo 2, tá? E olha que coisa, bem à frente ainda da nossa época, como que nem agora, né, em 2024 nós pensamos assim, ai, vamos fazer tal coisa, estou preparado para. Não, quando o orientador da casa pergunta, estão todos com a malinha pronta? Não, ninguém levanta a mão, estamos não. Temos muito, muito que aprender, muito que fazer, não é? Temos aqui o princípio das aptidões dos dons da alma, obscurecidos pelas sensações do corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas trata-se apenas de almas evoluídas, depuradas. Não acontece o mesmo com almas impuras. A alma impura, nesse estado, encontra-se atordoada e arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e túmulos, junto aos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram corpos sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a vagar errantes nesses lugares,
onde sofrem as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar, até que os desejos inerentes à forma material que as atraem as conduzam a um outro corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram o objeto de suas predileções. Aqui, gente, essa colocação, né, de Sócrates é o que mais se assemelha ao que nós conhecemos no Espiritismo como umbral, onde os desencarnados estão ali ligados ao que é material, às suas paixões, continuam presos ao corpo, né? Apesar de estarem, às vezes sofrem tantos esses irmãos que se veem em decomposição, mas não saem dali. Aí eles ficam vagando, vagando e por vezes, por misericórdia de preces de alguém, acabam sendo socorridos, aceitam ser, porque sempre tem um amigo protetor para socorrer a todos, mas eles não conseguem perceber. Nós vemos isso em tantas psicofonias que temos, né, nas casas espíritas, e acabam reencarnando e vão ali buscar certamente o que lhes é prazeroso, se não estão ali numa família de conhecimentos, de princípios cristãos, não vou dizer espírita, de espírito cristão que faça o bem, que os conduza no caminho de Cristo, mostrando que o materialismo não vai fazer com que a alma evolua, né? Estão longe ainda de conhecer a verdade e a sabedoria. Mais ou menos lá em 470 a.C., que foi quando foram escritas, né, as maiorias das falas e aqui reportadas nesse momento, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É disso que estamos falando. Sócrates tinha ali tudo o que sabia, Platão foi quem escreveu, e eram essas as colocações, muito tempo antes da vinda de Jesus. Mas agora, como não temos mais tempo para continuar o nosso estudo nesse momento, nós vamos parar por aqui e continuaremos nesse mesmo item na próxima palestra. Fiquem com Deus, que todos estejam bem, que tenham aí uma semana abençoada, cheia de luz, de bênçãos do alto, e que cada um consiga fazer a sua reforma dia a dia. Não aquela reforma como se fosse um edifício que tem que fazer tudo na hora de não sei quantos andares. Não, não. Pensemos assim, uma reforma de uma kitnet minúscula, onde eu começo um pontinho por dia, mas que eu não desista nunca. É assim, um pouquinho por dia, o nosso burilamento interno, para que possamos sim nos melhorar. Até breve, meus amigos.